Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é Sistema de Agendamento de Consultas, parte 7. E com essa parte 7 nós vamos encerrar o nosso aplicativo, tá? E assim como os demais outros códigos prontos, eu vou deixar esse código disponível no GitHub e vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link do GitHub para que você possa, se necessário, se você desejar, baixar o código e fazer aí os seus estudos, beleza? Desde já, se você não é inscrito e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos, deixe o seu like e fortalece o nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, e vamos em frente aí na nossa viagem da programação, que com certeza você conhece alguém que seja apaixonado por programação assim como nós. Beleza? Muito bem, gente. Hoje, para fechar essa sequência, eu vou tratar com vocês um assunto aqui do nosso sistema, que é a melhoria do nosso sistema, tá? Do funcionamento dele, na verdade. Nós temos aqui alguns pontos que nós precisamos ajustar no nosso programa, e eu vou fazer isso com vocês aqui hoje, para que vocês vejam como que uma implementação ainda tem possibilidades de ser melhorada. E aí vocês vão ver que nós sempre temos a oportunidade de revisitar um código e melhorá-lo para que a aplicação desempenhe o seu papel da melhor forma possível. Nosso programa não tem erros, né? Não tem erros críticos, ele funciona, a gente viu acontecendo, né? Executamos os fluxos, tudo certinho, mas tem melhorias que podem ser implementadas e eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Ó, eu já coloquei ele para rodar, vou fazer um cadastro simples aqui. Ok, aqui eu falei muito com vocês sobre a questão da associação, né? Eu coloquei aqui associação. Na verdade, isso daqui, essa linha aqui, é a instanciação do objeto, né? Do objeto ID médico, que é a classe médico. A associação, ela acontece aonde? Aqui você tem a classe médico com os seus dados. A associação, ela vai acontecer aqui na classe paciente. Na classe paciente a gente tem a associação. Olha, ele passa como argumento a classe médico, né? Ou seja, ele vai receber ali o objeto dados médico. Então essa associação, ela é feita justamente aqui, ó, quando você tem um atributo do tipo de uma classe fazendo referência a essa classe, né? Então, a associação, na verdade, ela acontece aqui, tá? Só para fazer o esclarecimento. Então, voltando aqui no código, né? Na verdade, a gente tem que apagar esse comentário aqui, né? Porque, na verdade, não é associação. Na verdade, aqui nós estamos instanciando, né? O objeto apenas com um argumento, para que a gente possa utilizar da associação que nós já fizemos lá entre as classes, ok? Então, só para deixar claro essa
tirar esse comentário aqui. Muito bem. Veja o seguinte, nesse ponto do nosso programa, nós temos aqui um objeto pessoa, nós temos o objeto paciente e nós temos o objeto médico, certo? Os objetos paciente e consulta também, né? Os objetos consulta e pessoa, eles são lista. Os objetos paciente e médico são entidades, beleza? Então, quando a gente abre aqui pacientes, nós vamos ter os dados da entidade e aqui nós temos também dois elementos, olha só, consulta e paciente, que são objetos do tipo lista, tá certo? Para o objeto principal, que é pacientes, que é a nossa entidade. Então, se nós viermos aqui em paciente, nós vamos encontrar, olha só, tem aqui o consulta, né? E o outro é por conta de quem? Por conta da... nós fazemos criamos um outro objeto do tipo lista, que é para salvar, né? Depois, quando a gente estiver executando, nós vamos ver. Então, na verdade, nós temos aqui, ó, 3 objetos do tipo lista, ou seja, paciente, consulta, e aqui em cima nós temos pessoas como lista também, e a própria consulta, ou seja, nós temos 4 listas. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, olha só, quando o programa está rodando, nós já identificamos aqui que nós temos as listas do nosso programa. Então veja bem, olhando as listas agora, aonde ele está, onde nós estamos com o breakpoint, nenhuma lista está preenchida, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu dou aqui o andamento no programa, ele vai adicionar um elemento na lista pessoa. Pronto, a lista pessoa já tem aqui o seu elemento. A lista pessoa já tem aqui o seu elemento. Beleza. Quando ele vai salvar, ele vai chamar então o método salvar da classe base. Ele vai salvar isso aonde? É o método salvar da classe base. Ele está recebendo aqui a lista de pessoas. Então, na verdade, nós temos aqui uma única pessoa adicionada na nossa lista. E com isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos, logo após ter essa pessoa adicionada, nós vamos aqui então e vamos adicionar como paciente. Então veja bem, ele vai entrar como paciente. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que ele recebe pessoas, né? E logo em seguida ele adiciona isso lá em pacientes. Quando ele sai do método, ou seja, ele já fez a execução e volta aqui para o programa principal, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma pessoa na nossa lista de pessoas e aqui, ó, na entidade paciente, nós temos um paciente adicionado, ok? Então veja bem, este paciente foi adicionado no objeto lista que pertence à entidade pacientes. Por quê? Onde que está? Está aqui, ó, na classe pessoa. Nós temos um atributo do tipo lista, que é o paciente. Então, isso acontece também, fazendo já uma analogia para vocês verem, ó, quando a gente vai aqui na classe paciente, nós temos também um atributo do tipo lista, que é consulta, tá certo? Então, olha aí, nós temos atributos que vão preenchendo as entidades
a lista das entidades, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: a lista de pessoas, que vai conter as pessoas que nós vamos adicionando, tá certo? A lista de pessoas, ela não precisa estar carregada na memória o tempo todo, porque a lista de pessoas é uma lista genérica. Eu posso colocar tanto paciente quanto médico, ok? É uma lista genérica. A partir do momento que eu tenho os atributos para poder fazer esse tipo de associação, esse tipo de preenchimento aqui, né? Eu não preciso que essa lista pessoa esteja carregada o tempo todo. Por quê? Porque eu estou utilizando memória do computador desnecessariamente. Tá claro, gente? Eu estou utilizando memória do computador desnecessariamente. Então, o que eu vou fazer aqui para que seja resolvido esse problema? A gente pode, ao final aqui dos preenchimentos de cada lista, nós podemos limpar a lista propriamente dita. Como assim? Ao final de cada item que nós adicionamos, nós podemos pegar aqui a própria lista que nós recebemos como parâmetro e limpá-la para que ela fique vazia, tá? Ou seja, ela vai ficar vazia. Nós vamos ter apenas ela declarada, preparada para receber elementos. Então nós podemos fazer isso com o paciente, nós podemos fazer isso com pessoa, nós podemos fazer isso com consulta, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, é paciente e pessoa, na verdade. Então nós podemos fazer isso com paciente e pessoa. Isso já vai garantir que pelo menos a nossa lista fique vazia. Outro ponto que a gente tem que observar aqui é o seguinte: qual que é a finalidade de uma lista, né? Receber vários elementos. Do jeito que o nosso programa está implementado aqui, ele recebe um item, salva, aí a lista pessoa ela fica disponível para receber outros elementos, e cada vez que ela chega como parâmetro para alguém, ela chega como lista. Mas a gente, na verdade, está usando só um elemento, que foi o elemento que a gente acabou de salvar aqui. Então nós temos aqui algumas mudanças para fazer no nosso programa e para testar essas mudanças também. Deseja realizar outro cadastro? Esta pergunta vai sair daqui, vai passar aqui para dentro, e o nosso salvar ele vai passar para cá, ó. Se letra for igual a N, já tem aqui a questão do escopo que a gente vai ter que tratar, mas se letra for igual a N, e aí realizar cadastro for false, eu já faço salvar. Por quê? Porque a partir daqui eu vou receber todos os elementos, tá certo? Da lista, e à medida que isso for acontecendo, eu vou preenchendo. Na hora que eu falar não, ele vai adicionar todo mundo, porque a lista já vai ter mais elementos necessários, vamos dizer assim, né? E
Da mesma forma, a gente tem que resolver também este problema aqui, ó, que seria o médicos salvar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que separar quando eu estou salvando um paciente e quando eu estou salvando um médico. Nós vamos ter que fazer aqui uma intervenção na nossa lógica. A gente pode, então, tirar esse paciente salvar, né, médico salvar. A gente pode, então, tirar esse médico salvar daqui. Olha só. A gente tira o médico salvar daqui e coloca sempre que a letra for igual a N, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Veja bem. Não vamos colocar aqui dentro, não. Vamos colocar aqui fora por causa do escopo. E até mesmo para fazer sentido para a gente. Veja bem, então, o que vai acontecer. A gente vai continuar preenchendo a lista do mesmo jeito, a lista pessoa, e aí fazendo o que tem que fazer, ok? Vamos colocar um break aqui para a gente poder ver, para ficar mais fácil. Beleza, então entrou, escolheu a opção 2, escolheu a opção 1, ele vai, adiciona quem ele tem que adicionar na lista. Isso vai garantir que à medida que as pessoas responderem como não, né, como sim, deseja realizar outro cadastro, sim, a lista continua disponível e vai ser possível adicionar mais elementos ao mesmo tempo, né, com a mesma execução, né, vamos dizer assim. E aí a lista pessoa passa a fazer mais sentido. A partir do momento que eu falar que não, eu não quero realizar um outro cadastro, só aí eu salvo a lista com os elementos que existem nela. Quando eu faço esse salvar aqui, tanto para médico quanto para paciente, né? Então olha só, esse cara aqui, ó, vamos dar um F12 para a gente entrar nesse método. Não é o base salvar? Ele usa o base salvar, é o médico que está usando base salvar. Então na hora que eu uso aqui, ó, o que ele está fazendo aqui? Ele como pessoa, ele está adicionando aqui um paciente. Esse é um outro problema que nós temos no funcionamento do nosso programa hoje. Porque na hora que eu dou um base salvar aqui, o que ele está fazendo? Eu estou salvando um médico, porém ele está colocando dentro do objeto paciente. Então a gente precisa, né? Ele utiliza o quem? Ele não utilizou salvar aqui, ó. Ele utilizou salvar. Quando a gente entra no salvar, ele recebe a pessoa, independente de quem seja. Mas o objeto aqui, ó, é paciente, underline paciente. Então nós temos um problema, tá? Então beleza, nós já resolvemos dois problemas do nosso programa, que é limpar a lista que a gente recebe como parâmetro, colocando pessoas.clear. Então aqui em pessoas, aqui em paciente, nós fizemos para o objeto consulta. Nós já resolvemos o problema do programa principal, que é poder contar com mais elementos e adicionar esses elementos de uma vez só. Então nós já fizemos aqui essa modificação. E nós ainda temos esse problema para resolver, que é quando eu adiciono um médico, ele está entrando como paciente. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o programa para rodar com essas alterações que nós já fizemos e ver se vai surtir algum efeito. Beleza, então eu vou adicionar um paciente. O ID dele vai ser 1, eu vou chamá-lo de P1. Vou colocar um sobrenome aqui, P1.1. Data de nascimento,
endereço, vou dizer endereço 1, telefone celular, convênio, ID do médico, vai ser o ID 1 também. Aqui eu posso, inclusive, tirar esse elemento. Na verdade, o break teria que estar aqui, né, para a gente poder ver, mas tudo bem. Olha só, então veja bem, consultas está vazio, pessoas está vazio e os elementos lá da entidade, o nosso objeto, né? Quando eu entro em pacientes, eu tenho o objeto lista paciente que está vazio. Perfeito. Então vamos lá, vamos executar pessoas. O que ele vai fazer aqui? Ele adicionou em pessoas e paciente continuou vazio. Agora faz sentido. E a nossa lista pessoas, ó, continua com um elemento. Então vamos seguir o fluxo aqui. Já vimos que foi uma melhora. Deseja realizar outro cadastro? Eu vou dizer que sim. E vou realizar um cadastro. Vamos deixar ele seguir aqui para vocês poderem acompanhar. Vou realizar um outro cadastro, que vai ser outro paciente de ID 2. Eu vou chamá-lo de P2. Vou chamá-lo de P2.2. Digite a data de nascimento. Vamos colocar aqui 10/9/2009. Por exemplo, endereço, nós vamos dizer que o endereço é endereço 2. Telefone celular, vamos lá. Convênio. ID do médico, vamos colocar o ID 2. Olha aqui, ele vai parar no nosso breakpoint. Vamos seguir o programa. E olha lá, tem 2 elementos na nossa lista de pessoas. E em consultas nós temos 0. E nos objetos de lista, consulta e paciente, eles estão o quê? Vazios. Então essa primeira intervenção que nós fizemos funcionou, certo? Eu vou adicionar aqui 2 médicos. Desejo realizar o cadastro? Sim. Beleza. Parou no nosso break aqui de adicionar médico, então vamos ver. Aí vamos lá. Olha só, a nossa lista continua contando pacientes aqui. Está zerado. Consulta está zerado. Nós temos a entidade médico. A entidade médico, olha, ela tem aqui, ó, um atributo paciente, né? Esse atributo paciente vem de onde? Vem lá da pessoa, né? É isso que a gente precisa resolver também. Mas observem que ele está zerado. Então, a princípio, a nossa alteração está funcionando. Vou realizar um outro cadastro. Aqui, ó, vamos lá. Vamos adicionar. Ele adicionou, veio aqui para fora. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora, a nossa lista de pessoa tem 4 pessoas. Vamos seguir aqui, porque eu quero que ele... Agora nós vamos responder que não. E aí ele vai fazer o que a gente espera que ele faça, ó. Realizar cadastro igual a falso. Agora vai pegar pacientes.salvar. Pum. E aí pessoa já ficou 0. Então nós precisamos fazer aqui uma correção também, ó. Se não havia nada, olha lá, nós colocamos paciente salvar.
Olha lá, entrou todo mundo no atributo paciente. E no médico mesmo, não deu em nada. Nós não fizemos uma separação. Então, assim, nós resolvemos um primeiro problema, mas não criamos um novo, tá certo? E precisamos ainda resolver o problema dos médicos entrarem como pacientes. Então, pessoal, isso que nós estamos fazendo aqui é um exercício de análise de sistemas. Podemos dizer também que é uma refatoração de código, que a gente pode corrigir aqui possíveis erros, né? É interessante que se faça também, né, em equipes. Existe a possibilidade de um outro analista, de um outro desenvolvedor, checar a implementação que foi feita. Isso tem um nome específico, a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. E é por isso também que a gente fala de um outro papel no mundo de sistemas, que é o analista de testes, que vai fazer o teste da implementação, né, do que foi implementado naquele módulo. Claro que no caso do analista de testes, isso aqui é transparente, né, porque ele vai testar o produto já pronto, o módulo pronto, né, compilado. Então isso é transparente, tá? Mas esse exercício aqui é extremamente importante para que a gente possa corrigir falhas mesmo quando um sistema está funcionando, beleza? Mesmo quando ele está funcionando. Então, eu trouxe nesse vídeo aqui, que eu disse para vocês que nós vamos fechar o nosso sistema de agendamento de consulta. Eu queria trazer esse item aqui para vocês verem que isso faz parte do dia a dia de um programador, do dia a dia de um profissional da área de TI, sistemas de informação, ciência da computação. Isso faz parte do dia a dia de um profissional e é assim que a gente vai aprimorando códigos, aprimorando sistemas, né? Nós vamos ter uma segunda parte desse vídeo, tá certo? Então, na verdade, ele vai fechar com uma segunda parte, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.